centenas de monitores de segurança altamente tecnológicos. Mas por quê? O que era tão importante, tão proibido, que obrigou o fundador da Playboy, Hugh Hefner, a deixar mais gente de fora do que dentro da imensidão da mansão? Em 2016, a mansão da Playboy foi vendida por 100 milhões de dólares. Na época, a casa mais cara a ser vendida em Los Angeles. Ela foi comprada pelo coproprietário da máquina de fazer bolinho Hostess, Darren Metropoulos. Mas seu antigo dono era envolvido em outro tipo de prazer secreto. Durante décadas, a mansão da Playboy realizou incontáveis festas para a elite de Los Angeles. Aqui, as pessoas mais famosas de Hollywood podiam acabar esbarrando, e às vezes muito mais que isso, com as mulheres mais bonitas do mundo. E todo esse movimento era mantido em segredo. Localizado nos arredores da zona oeste de Los Angeles, conhecido como Holmby Hills, este Palácio do Prazer de 22.260 metros quadrados foi posto no mapa na década de 70, quando fofocas sobre as festas decadentes começaram a extravasar os portões de ferro da mansão. Eu cheguei em Los Angeles em 1981 para a festa Sonho de uma Noite de Verão. Eu conheci Hugh Hefner, fiquei alguns dias e sim, voltei e morei com ele. Eu conheci mais celebridades aqui em 1 ano e meio do que em todos esses 30 anos que moro na cidade. E eu não tenho permissão para dizer quem eram, porque essa é a beleza da mansão da Playboy. Você pode vir aqui, fazer o que quiser e ninguém vai saber. Aqui é Regis Philbin, direto do estacionamento da mansão da Playboy, por onde uma infinidade de celebridades passa para entrar na casa. As festas eram um pouquinho doidas, um pouquinho extravagantes. Ficava muita gente socializando na área da piscina. E muito mais gente ficava para dormir, vamos dizer dessa forma. Eita, época boa essa. A origem misteriosa da mansão da Playboy data de 1919, quando o empresário inglês Arthur Letts comprou uma parcela de 1.620 metros quadrados de área ondulante do rancho Wolfskill, de 17.800 metros quadrados a 19 quilômetros de Los Angeles. Isso foi na metade da década de 1920 e a área foi toda dividida, virando Holmby Hills e Westwood Village. Então, esse imóvel familiar é parte crucial dessa área no sul da Califórnia. Em 1925, o filho de Letts, Arthur Letts Jr., comprou 24.300 metros quadrados das terras de seu pai e contratou o renomado arquiteto Arthur Kelly para criar o que seria sua casa dos sonhos. Após 2 anos de obras, a sua cópia de mansão inglesa em estilo gótico de 1.860 metros quadrados foi finalizada. A mansão da Playboy é uma mansão estilo Tudor inglesa de Northamptonshire do século XVI. É uma construção histórica que foi replicada como teria sido feita no século XVI em Northampton, Inglaterra. Então, como essa mansão imponente numa colina foi se tornar o lar de Hugh Hefner e a toca do coelho cheio de coelhinhas da Playboy? Em 1959, Hugh Martin Hefner era um multimilionário de 33 anos, graças à sua ideia atrevida de criar a mais sexy e sofisticada revista para homens, a Playboy. Agora, o homem que ensinava aos jovens a dançar swing podia se tornar a personificação da filosofia da Playboy. Um homem que pregava as virtudes do consumismo e a indulgência sexual sem pudores. Conforme a década de 1950 chegava ao fim, um morador de Chicago comprou uma casa de tijolos e pedras de 70 cômodos na famosa área Gold Coast.
Apelidada de Mansão da Playboy, Hefner incrementou a majestosa casa do século XIX com os dispositivos e recursos de festa de ponta, incluindo uma cama redonda giratória, uma piscina interna, um bar na piscina e até um poste de bombeiro. Querendo expandir sua empresa multinacional em crescimento em 1971, Hef, como ele preferia ser chamado, pediu para Barbie Benton, sua namorada de 21 anos, que vivia em Los Angeles, começar a sondar a cidade dos anjos atrás de uma propriedade digna de um sultão do sexo. Então eu saí à procura de casas que podiam estar à venda e eu sempre passava em frente a uma casa na Charing Cross Road que tinha uma tranca no portão. E era um tipo de tranca que não dava para abrir com controle remoto. Então eu achei que não tinha ninguém morando lá. Eu ficava indo e voltando de Chicago e Los Angeles quando namorava Barbie. E eu tinha um apartamento no topo do prédio da Playboy, na Sunset Boulevard. A gente saiu para procurar um lugar para jogar tênis e a Barbie foi quem encontrou essa propriedade incrível. E acabou que os proprietários dela estavam em processo de divórcio e tinham interesse em colocar a mansão no mercado. Então o momento foi perfeito. Mas tão surpreendente quanto a beleza da mansão e do terreno todo foi o preço de compra dela. Naquela época, foi o maior valor pedido por uma residência particular nos Estados Unidos e bateu o recorde por $1.100.000. Uma quantia impressionante, considerando que o preço de uma casa média em Los Angeles na época era de $25.000. Foi a primeira propriedade a ser vendida por mais de $1 milhão. E essa venda deixou a comunidade imobiliária muito animada. E é claro, o valor dela aumentou absurdamente. Tanto que hoje estimamos que um comprador pagaria entre 75 a 100 milhões de dólares pela mansão. Segundo lendas locais, quando o Sr. Hefner se mudou para a mansão, ela ainda era habitada pela esposa do primeiro proprietário, a Sra. Letts. Mas ela não estava mais entre os vivos. Muita gente acha que ela ainda está aqui porque ela se jogou da sacada para se matar. Algumas meninas e outras pessoas que se hospedaram aqui acham que a casa é assombrada, que a Sra. Letts anda para cima e para baixo no corredor. Quem gosta de uma história de fantasma acredita que a casa é repleta de segredos e de fantasmas. Se ela estiver aqui, ela ainda não se revelou para mim. E é a única mulher que nunca fez isso. Os moradores sobrenaturais de Holmby Hills podem ser parte das lendas, mas não há dúvidas que esse bairro é lar de muitos ricos e famosos. Junto de Beverly Hills e Bel Air, Holmby Hills forma uma região conhecida como o Triângulo da Platina, uma área residencial conhecida por ser um dos lugares mais caros e exclusivos para se morar nos Estados Unidos. Quem são seus vizinhos? Alguém que eu conheço? A Fanny e a Cher moram aqui ao Nunca ouvi lado. falar. Quem mais? A Lucy. Mas que Lucy? A Lucy LeBon, Lucy Libon. sabe? Quero deixar claro que eu entendi, ok? Bing Crosby morava virando a esquina. Henry Mancini morava na mesma rua. Então era um bairro lotado de estrelas. A venda mais recente na região foi da Petra Ecclestone, que comprou a mansão de Candy Spelling por $85 milhões. A casa fica no quarteirão de cima. Mas independente do valor que a mansão da Playboy tenha custado, a casa de Hugh Hefner sempre foi a residência particular mais cobiçada e infame dos Estados Unidos. Uma verdadeira Disneylândia para adultos. Se as paredes dessa casa falassem, só iriam reforçar a reputação surpreendente de ser o mais incrível palácio dos prazeres. O segredo
escondidos por dentro dos portões do número 10.236 da Charing Cross Road, são um dos mais protegidos de toda a cidade de Los Angeles. Na verdade, a segurança na mansão da Playboy era tão reforçada que muitos acreditavam que fosse o lugar mais seguro do mundo. Um lugar onde você podia deixar seu Rolex no banco da frente da sua Ferrari destrancada, que ele estaria lá na sua volta. Mas como Hugh Hefner conseguiu evitar que milhares de turistas e curiosos que apareciam sem serem convidados nos portões da mansão da Playboy entrassem de penetra nas festas exclusivas dele? O Sr. Hefner jamais gostou de coisas óbvias. Primeiro, de como fazer as pessoas entrarem em segurança. Então, lá no portão principal tem uma pedra enorme. Ele chamava ela de pedra falante. Nós a perfuramos, colocamos alto-falantes e câmeras em volta. Então, se quisesse entrar, tinha que falar com a pedra. Oi, tudo bom? Tudo bem, você, Holly? Será que pode abrir pra mim? Claro, pode entrar. Tá bom, obrigada. Nós usamos alarmes com sensores, usamos alarmes de som, então sempre que alguém toca na cerca, recebemos uma notificação mostrando se foi som ou movimento. Porque é muita área para cobrir e temos câmeras que monitoram a parte interna da propriedade. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram e não conseguiram invadir o local para tentar participar de uma das festas super exclusivas de Hugh Hefner. Em novembro de 2010, um homem que tentava ter um vislumbre dessa curtição teve um fim terrível. Uma vez teve uma pessoa que queria tanto participar de uma das festas que percorreu todo o campo de golfe e subiu numa árvore para tentar escalar o muro. E aparentemente ele escorregou e caiu. Ele ficou tão ferido que faleceu antes que qualquer um pudesse descobrir a presença dele. Já teve quem vir de carro com gente escondida no porta-malas. Mas a gente achou e acompanhou a pessoa para fora da propriedade. Já teve gente que tentou passar por cima do portão. Tem muita gente que vem com um papinho, sabe, com desculpas mais ridículas para tentar entrar na mansão da Playboy. Claro, um dos modos legítimos de entrar na propriedade era tendo um convite. E talvez o mais chocante para quem visitava a mansão pela primeira vez é que ela era um lugar muito formal. Bem-vindos à mansão da Playboy. Esse é um clube muito especial. Se você for sortudo para se tornar um membro, você deve se comportar e tratar as outras pessoas com respeito. Uma das coisas maravilhosas sobre a mansão da Playboy é que as mulheres têm controle de tudo aqui. Olha, vamos lá. Ninguém sai da linha com essas moças. Isso dá liberdade a todos. Gosto desse jeito. Legal. O mau comportamento na mansão podia trazer consequências severas. Na verdade, havia um documento com as pessoas proibidas de entrar, a lista dos proibidos. Mas exatamente quem eram ou quantas pessoas tinham nessa lista era segredo. E era uma lista que só Hugh Hefner podia alterar. As pessoas que estavam na nossa lista dos proibidos entraram nela porque foram meio agressivos com as garotas e os seguranças as acompanharam para fora da mansão. Olha, eu não posso dizer quem está na lista. Seria violação de segurança. Mas é uma lista enorme e tem gente extremamente conhecida que está nessa lista. Houve até uma vez, em 1983, em que um homem conseguiu ser incluído na lista de convidados da mansão após afirmar ser membro da família de Hefner. Recebi a ligação de uma mulher com quem eu tinha namorado. Isso na década de 1950. Ela me ligou e disse que tinha um filho já adulto e que eu era o pai dele. Eu até fui vê-lo no teatro da escola e acreditei brevemente que ele era mesmo meu filho. Logo depois, fizemos testes de DNA e ficou claro que ele não era meu filho. Na época ele foi colocado na lista dos proibidos, mas isso foi há mais de 20 anos. Nunca mais vimos nem ouvimos falar dele de novo. Na verdade, ele era filho de um dos meus amigos que se parece um pouco comigo. Foi essa a história. E esse é um dos segredos da mansão da Playboy. Mas dentro do mundo legalizado da Playboy, havia regras específicas, especialmente para os funcionários. Obviamente, tinha convidados chegando e saindo todos os dias. Nossa função era fazer eles se sentirem confortáveis. O Sr. Hefner queria que eles sentissem o que a mansão da Playboy tinha a oferecer. Mas
Nós temos que lembrar que somos funcionários e temos regras bem claras que não podemos socializar. É o seu lugar de trabalho. Não é o nosso parque de diversões. É o parque do Sr. Hefner. É isso aí. Mas até mesmo Hugh Hefner vivia conforme um cronograma rígido e inalterável. Como ele acordava tarde, o café da manhã era servido quando ele requisitava. Certo, já mandamos, senhor. Normalmente às 11 da manhã. Seguido de sopa e biscoitos às 5:30 da tarde. E do jantar às 10 da noite. E todas as refeições de Hef eram servidas na cama dele, tá bom? Do jeitinho que ele gostava. Olá. Nós tiramos fotos de todas as refeições e de como a comida é servida em cada prato. Para quando ele receber a bandeja, quando estiver na cama, toda a comida esteja perfeitamente posicionada de um jeito que ele vai gostar. Ele pode estar assistindo um filme, colocar as mãos na bandeja e vai saber exatamente o que pegar sem ter que olhar para a comida. O leite do Sr. Hefner era servido em um copo gelado, mantido sempre em um dos vários freezers da mansão. E quando serviam batatas chips ou biscoitos, eles eram cuidadosamente selecionados para que nenhum estivesse quebrado. Sapatos formais e meias formais aqui, lenços. 1, 2. Sapatos de solado alto, pantufas, solado alto. Quando o homem que eles chamavam de chefe viajava, a equipe da mansão da Playboy sabia que todo o conforto e proteção da mansão deveriam viajar junto com ele. Até mesmo as refeições que ele fazia. Pepino, brócolis, frango frito, salada de atum, purê de batata e uma dúzia de ovos cozidos. Acho que dá pra se dizer que ele é uma criatura de hábito, ele não gosta de mudanças. Eu aceito que ele gosta do que gosta e pronto, nossa função é arrumar tudo pra ele. Quando vamos a um restaurante chinês ou italiano, qualquer um que seja, eu ainda como costela de cordeiro com batata assada. Obrigado. Mas será que pode haver outro motivo ainda mais secreto para Hugh Hefner gostar tanto de controlar tudo, desde a comida que ele come e as pessoas que encontram com ele? É possível que a resposta a isso esteja no fato de que mesmo quando Hugh Hefner viajava para qualquer lugar, ele levava os seguranças da mansão perfeitamente treinados e armados, uma prática que começou na década de 1960, após inúmeras ameaças de morte e assassinatos de políticos. Acho que foi depois do Lennon ter sido assassinado no meio da rua que decidimos viajar com os seguranças. Naquela época, a Playboy era muito controversa. Ou seja, eu também era controverso. Com certeza eu estava na lista de inimigos do Nixon. O FBI tinha um arquivo meu com documentos desde o início dos anos 50. E eu descobri depois que o Hoover fazia um dos agentes dele ler todas as páginas da revista. Que trabalho bom esse, hein? Esta faixa horária é um oferecimento de ultrajosas da mansão da Playboy. Talvez nenhuma tenha atraído mais a imaginação do público em geral do que essa. A lendária gruta. A gruta é o lugar mais agitado durante os eventos. Ela tá lá para todos e não tem nenhum tabu. Lá vale tudo. A gruta é infame. Nossa, eu tenho boas lembranças daqui. É possível chegar aqui de 3 maneiras. Você pode passar pela entrada, você pode entrar pela parte mais rasa da cachoeira, ou você pode nadar por baixo das pedras pela parte mais funda. As pessoas vêm com muitas fantasias e a gente não decepciona. Os segredos da gruta ficam na gruta. Se essas paredes falassem... Nem me fale. O Sr. Hefner não sabia nadar, então construímos a piscina com 1 metro a 1,20 m de profundidade para todas as pessoas poderem andar na piscina, mesmo se não soubessem nadar. Esse é um segredo da gruta também. A mansão da Playboy também é lar de mais de 60 sequoias, algumas chegando a medir mais de 30 metros. E no perímetro dessa gigantesca floresta particular, havia outro segredo. Um zoológico que abrigava desde pavões e flamingos a grous africanos. Olha ali, tem um filhote, um filhote. Tá segurando mesmo. na mãezinha dele, nas costas dela. Somos a única propriedade particular com autorização para ter um zoológico. Tem muito mais macacos agora, né? Sim, é verdade. Os macacos andaram fazendo macaquice. A
demonstração de amor aos animais de Hugh Hefner é mais um dos inúmeros segredos da mansão. Em um dos caminhos secretos que as pessoas nunca notam, fica no acesso à casa de jogos. Você passa da Estrela da Fama, tem uma trilha onde você entra à direita. Lá no fundo tem um cemitério de animais com os cães que Hef teve e que faleceram ao longo dos anos. Enterrados aqui tem uns animais que a gente teve quando eu era criança. E também animais enterrados que viveram nos anos 70 e 80. Tive, Buddy, Mama Dog, Papa Dog, Bug, Harlow. Littlefoot, nossa, cara. E o Art, esses foram nossos cachorros. E desde que eu era pequeno, eles mantiveram a gente seguro. Então, é triste, mas eles estão com a gente. Mas embora Hefner tenha transformado todo o terreno da casa em um jardim do Éden na vida real, a fachada da mansão ficou praticamente do mesmo jeito que era quando foi construída em 1926. Porém, a mesma coisa não pode ser dita do interior. Porque apesar dela ter uma aparência autenticamente antiga, a casa ganhou uma infinidade de portas, painéis e passagens secretas. Bom, a casa é mesmo cheia de passagens secretas e eu vou mostrar uma, que é muito legal. Vamos lá, podem subir. Aqui nesse canto, me sigam. Apesar de parecer um armário, uma parte com estantes, com filmes, na verdade, essa aqui é a minha vista preferida da casa toda. É muito bonito. Aqui antes tinha uma hidromassagem, então dá pra imaginar como seria ficar a noite aqui curtindo a paisagem. É maravilhoso. Tem um painel secreto que vai dar na adega da casa. Ter uma coisa dessas em casa pra brincar de esconde-esconde era bom demais. Era uma porta oculta que tinha sido instalada nas paredes e que dava para biblioteca. E você jamais imaginaria que existia isso. Se você descer essa escada em espiral, você dá de cara com umas grades. Parece que você está numa cadeia ou algo do tipo. A casa foi construída em 1927, em plena lei seca, quando o consumo de bebida era ilegal. Então, aqui eles escondiam as bebidas. Para poder entrar na adega, você tem que ter a chave. E quem é a única pessoa que tem a chave? Você imaginaria que os seguranças teriam uma cópia. Mas não. Fica na caixa do Hef, do lado do telefone dele. Exclusivo para HMH ou com a permissão de HMH. Não incluir no sistema operacional. Acredite, eu tentei pegar essa chave. No total, a mansão tem 29 cômodos, dos quais vários eram usados como escritórios da Playboy. Também existe uma casa de jogos separada e dezenas de quartos de hóspedes. Mas há somente um quarto que é estritamente proibido para a maioria das pessoas que forem sortudas o bastante para passar pelos portões da mansão, a não ser, claro, se você fosse pessoalmente convidado pelo próprio Hugh Hefner, a Suite Master. Bem-vindos ao meu quarto. É o meu lugar preferido da casa. É onde eu trabalho melhor e brinco. Eu era muito fã dos monstros da Universal. Então vão ver vários Boris Karloff, Bela Lugosi, Frankenstein e Drácula. A lareira é lotada de coisas da minha infância. Já do outro lado, de coisas de jovem. No lustre tem várias calcinhas deixadas por lindas garotas. Mas, além do quarto de Hugh Hefner abrigar uma variedade de tesouros de fantasias românticas e da juventude, ele também ostentava uma cama de madeira toda esculpida que levou 5 anos para 9 artesãos terminarem. O Sr. Hefner amava madeira. E, claro, o mundo da Playboy era importantíssimo para ele. Se você reparar nos entalhes, você vê partes da vida dele. Em uma mansão estilo Tudor inglês, seria comum vermos algum tipo de cena de conquista militar, com espadas, cavalos e campos de batalha. Mas ele fez mulheres. Os
Os jantares são todos relacionados à natureza e a mulheres. Algumas garotas representadas foram inspiradas em ex-namoradas. São muitas lembranças. Mas talvez o quarto mais famoso e secreto na mansão da Playboy seja o que alguns chamam de a suíte do Elvis. Segundo relatos, o rei viveu uma noite de loucura aqui no início da década de 70 e a suíte foi fechada desde então. Eu não sei se eu tenho permissão para falar do quarto do Elvis. O máximo que eu posso falar é que a gente jurou guardar segredo. Não posso falar sobre o quarto secreto do Elvis, mas ele existe. E é segredo. Parece que o Sr. Hefner já comentou sobre o quarto secreto do Elvis. Se ele quiser dizer onde fica, isso fica a cargo dele. Existem alguns segredos na mansão que, na minha opinião, acho que devem continuar sendo segredos. Eu já ouvi essa história, mas não tenho ideia do que estão falando. O Elvis nunca entrou na mansão. George Clooney, Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Leonardo DiCaprio. Por mais de 40 anos, Hugh Hefner abriu sua casa para algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. Super celebridades e figuras políticas mundialmente famosas vinham para aproveitar a hospitalidade e a privacidade que só a mansão da Playboy oferecia. Tem uma lista enorme de celebridades que vem sempre aqui. Podemos dizer, por exemplo, Jack Nicholson, que está sempre aqui na mansão. Mas daí você dá uma volta e vê o reverendo Jesse Jackson. Então, nunca se sabe quem você pode encontrar aqui. Nos anos 80, a casa ficava aberta 24 horas por dia, em várias áreas, como a quadra de tênis, a academia, a gruta. Ainda vemos inúmeras celebridades de antigamente que ainda têm permissão para usá-la. Mas agora você tem que avisar antes e não aparecer do nada no portão. Nos anos 80, até Michael Jackson podia ser visto na mansão em noites de cinema ou visitando o zoológico. Ele veio aqui para assistir a filmes, porque queria privacidade. E eu tive que acompanhar ele até o cinema pelos fundos da casa. E depois acompanhar ele, do mesmo jeito, antes das luzes se acenderem. As pessoas mais próximas a Jackson sabem que o rei do pop se inspirou na mansão de Hef em Holmby Hills para fazer o rancho Neverland. Mas poucos sabem da noite no final dos anos 70, quando Michael trouxe uma amiga muito especial para uma noite de diversão na gruta da Playboy. Era Tatum O'Neal e eles ficaram na gruta, mas de roupa de banho. Era o primeiro encontro dele e ele chega a mencionar isso na autobiografia dele. Mas acho que eles não fizeram nada demais. Um vestígio da presença de outro visitante secreto pode ser visto em uma obra de Matisse próxima à sala de jantar da mansão. Se olhar atentamente, é possível ver um pequeno reparo, onde a lenda da música John Lennon apagou um cigarro. Ele tinha bebido além da conta e apagou o cigarro no quadro da parede. E isso irritou um dos meus amigos. Mas foi numa época conturbada em que o Lennon estava aqui na costa oeste, separado da Yoko. E ele não estava num estado muito legal. Eu ia ficar muito zangado se alguém estragasse uma obra de arte minha, mas era o John Lennon, então naquele quadro vai ficar para sempre conhecido pelo que ele fez. John Belushi vinha aqui, ele sempre subia as escadas e fazia a famosa queda das escadas. Para o deleite de quase todo mundo que estava aqui. A mansão da Playboy também foi lar por muito tempo de vários convidados. Atores como Tony Curtis e James Caan e o escritor Shel Silverstein chamaram a mansão de uma segunda casa secreta. Acho que as pessoas veem a mansão da Playboy como uma espécie de porto seguro. Mas houve uma época, particularmente no fim dos anos 70, quando o uso de drogas era comum,
E muitos amigos meus se perderam nesse mundo e durante o período de recuperação deles, a mansão se tornou casa de reabilitação. Claro que as celebridades vêm aqui porque é um lugar que eles podem vir que é particular. E nós tentamos manter as visitas deles em total segredo. Para os sortudos convidados de Hugh Hefner, quase todo desejo pode ser realizado a qualquer hora do dia ou da noite. Hilton, como posso ajudar? A mansão funciona como um hotel. Esse é o melhor jeito de descrevê-la. Nós temos uma equipe de mordomos, uma equipe de limpeza. Tá certo, deixa comigo. Se eu tivesse fome, a qualquer hora do dia ou da noite, eu discava o número 0 e pedia o que eu quisesse. Eu podia pedir um prato com carne, sorvete, sei lá, batatinhas com queijo apimentadas em um prato e eles trariam. Legal. É incrível como você se acostuma fácil a isso. E você fica mimada. Se você quiser pedir um sanduíche de queijo sem as cascas do pão às 4 da manhã, é só apertar aquele botãozinho. Esse é o tipo de vida que todo mundo sonha em ter. Nada é extravagante demais pro Ref e pras meninas. O que eles quiserem pedir, a gente vai fazer. Ah, eu consegui Olá. ótimas Olá. fotos. O editorial vai ficar magnífico. A minha mãe disse, fiquei surpresa, mas parece um lar. Eu achei muito engraçado, porque, bom, tem gente que mora aqui. Acho que essa é uma ideia errada. As pessoas acham que aqui tem orgias 24 horas por dia e que tudo é sujo, mas é uma casa lindíssima. Como todas as partes da vida de Hugh Hefner, as noites da semana eram igualmente regimentadas. Segunda-feira tinha a Noite dos Homens, reservada para jantar e diversão com Hef, seu irmão Keith e os amigos mais próximos deles. Senhores, alegrem-se, por favor. Pois tem gente lá fora e nós estamos aqui dentro. Eu sei disso. A terça era a noite de jogos, normalmente com as namoradas de Hef e playmates que o visitavam. Que jogada Eu vi, sorrateira. nem Que jogada imaginei. sorrateira ela fez. A quarta era a noite do baralho, uma tradição que começou quando ele morava em Chicago. 38, tem mais, hein? Muito Vê bem. direitinho. Esse jogo tá divertido. A quinta era normalmente reservada para a família, Vamos subir para outro cômodo? Sim, podemos. mas eram os finais de semana que mais caracterizavam o tipo de cotidiano na mansão. Porque todas as noites começavam com um buffet e terminavam com a exibição de um dos filmes preferidos de Hef. Vamos exibir A Casa das Coelhinhas e vocês vão ser uma das primeiras a assistir. Pode começar. Muitos dizem que era como fazer parte de um dos melhores clubes de filmes secretos da cidade. O Ref é muito rigoroso com a exibição dos filmes. Se o filme começa às 6 horas, corre para achar um lugar às 5 para 6. Ou então o filme vai começar sem você e ele não vai gostar nada disso. É hora do filme. Então, rapazes, caiam fora. As pessoas acham que tem mulher pelada, correndo para todo lado, gente fornicando, que tudo de pior acontece aqui na mansão da Playboy. Mas a verdade é que é um lugar muito silencioso, muito tranquilo. Para muita gente, conseguir um convite para adentrar os portões da mansão era muito mais desejado do que um convite para ir à Casa Branca. Mas enquanto essa fortaleza residencial estadunidense foi feita para deixar gente de fora, existem outras que foram fortificadas ainda mais para prender gente lá dentro. Wilkes-Barre, Pensilvânia, 2003. No Fórum do Condado de Luzerne, Edward Kentiakowski, de 17 anos, comparece perante o juiz Mark Chavarella Jr. após acusação de posse de maconha que nem era dele. Após minutos, Kentiakowski é algemado e sentenciado a 30 dias no Centro de Detenção Juvenil e 4 meses de treinamento intensivo. Teve jovens que estavam simplesmente escrevendo nas carteiras ou postando comentários sem noção no Facebook. E estavam sendo enviados para centro de detenção de menores. E isso pode ter um impacto gigantesco na vida desse jovem, trancá-lo num lugar como um grande criminoso. Em 2008,
o FBI descobriu que o juiz Ciavarella e um outro juiz, Michael Conahan, escondiam um segredo há anos. Um juiz da infância e juventude estava aceitando dinheiro de funcionários de penitenciárias privadas e sentenciando jovens que se apresentavam a eles no tribunal a reclusões naquelas penitenciárias. No total, os juízes receberam mais de 2 milhões de dólares em propina dos construtores e desenvolvedores de 2 centros de detenção de menores privados. Esse crime absurdo chocou o país e ficou conhecido como o escândalo Menores por Dinheiro. Eles ficaram marcados e traumatizados para sempre, porque um juiz queria ganhar um dinheiro a mais. Em junho de 2010, o ex-detento Edward Kędzierkowski cometeu suicídio. Amigos e familiares dizem que foram as experiências chocantes ocorridas no centro de detenção que o assombravam e que o fizeram cometer esse ato contra si mesmo. No dia 11 de agosto de 2011, o juiz Mark Ciavarella Jr. foi sentenciado a 28 anos de prisão por 12 acusações que incluíam crime organizado e formação de quadrilha. Meu filho não tá mais aqui, ele tá morto! Por causa dele! Você lembra de mim? Lembra de mim? Lembra do meu filho? Ele era um pugilista em ascensão e morreu! Deu um tiro no próprio coração! Muito bem, Seu maldito! No dia 23 de setembro de 2011, o juiz Michael Conahan foi sentenciado a cumprir 17 anos e meio numa prisão federal, após também ter se declarado culpado de crime organizado e formação de quadrilha. Mas será que o escândalo Menores por Dinheiro foi um acontecimento isolado? Ou será que ele é apenas a ponta do iceberg? E que existem outros planos secretos de prisões ainda mais lucrativos? De agosto de 2013. O jornal Economist informa que os Estados Unidos, um país habitado por apenas 5% da população global, aprisiona 25% dos presidiários existentes no mundo. E mais chocante ainda, em média, 1 a cada 107 estadunidenses está encarcerado. Mas por que existem tantas pessoas presas nos Estados Unidos? Membros da Assembleia Legislativa quiseram mostrar aos eleitores que puniam fortemente qualquer crime e começaram a aumentar as penas para vários tipos de crimes. Depois aprovamos a lei dos 3 crimes. E a guerra às drogas aumentou a população carcerária federal absurdamente. Muitos sugerem que a privatização das prisões também foi um dos impulsionadores para o aumento das taxas de encarceramento nos Estados Unidos. As penitenciárias privadas surgiram há uns 30 ou 40 anos. A Corrections Corporation of America começou com poucas pessoas que acreditavam que podiam fazer um bom dinheiro encarcerando gente em edifícios particulares. E eles começaram pequenos, fazendo presídios municipais em condados e foram crescendo. A Corrections Corporation of America, ou CCA, é o maior grupo particular administrador de presídios do país. Eles operam mais de 60 penitenciárias em todos os Estados Unidos. Têm capacidade de cuidar de mais de 90 mil prisioneiros e fizeram em torno de 1,7 bilhões de dólares em receita bruta em um ano. Na rede pública de presídios, você é um número. Na rede particular, você é um número com um cifrão na frente. Nosso governo fechou parcerias com as empresas privadas proprietárias dessas prisões. Eles têm que ter no mínimo 90% de lotação. Nós somos um estoque e eles têm que manter as prateleiras cheias. Em 2012, a Associated Press declarou que os 3 maiores conglomerados de penitenciárias privadas, o CCA, o Jail Group e o MTC, gastaram em torno de 45 milhões de dólares em um período de 10 anos só em doações para campanhas e em lobbying. Uma quantia enorme de dinheiro. Ninguém contribui para campanhas sem esperar nada de volta. Com a troca de contribuição para campanhas por favores legislativos, será que os cidadãos podem ter certeza de que as prisões estão sendo operadas pelo bem da população? 95% de todos os prisioneiros vão sair algum dia.
Esses prisioneiros que estão nessas prisões privadas não recebem nenhum incentivo à reabilitação. Porque se um prisioneiro não voltar, é um dinheiro que não vai cair na conta deles. Quando eles saem, é normal cometerem mais crimes. É isso que as pesquisas mostram. Esse é o verdadeiro perigo à população. Mas enquanto algumas pessoas enxergam esse sistema estadunidense de prisões lucrativas como absurdo, existe outra preocupação talvez ainda mais aterradora. Praticamente qualquer um pode acabar atrás das grades, simplesmente por ter sua identidade confundida. Los Angeles, Califórnia, 5 de junho de 2007. Hector Velos, um cidadão dos Estados Unidos que mora desde que nasceu na Califórnia, está se preparando para sair da penitenciária estadual após cumprir 6 meses por posse de bem roubado. Mas quando ele achava que ia ser libertado, Velos fica sabendo que não vai ser mandado para casa, como planejado. Quando a gente estava acertando as nossas solturas, eu e acho que mais uns 4 prisioneiros fomos retidos. E aí me disseram que eu ia ser encaminhado para a deportação. É um desaforo absurdo ouvir alguém falar na sua cara que você não é cidadão estadunidense. Velos afirma que foi transferido para um centro provisório desconhecido em Bakersfield, Califórnia, gerido pela Agência de Alfândega e Imigração, a ICE, e pelo Departamento de Segurança Nacional. Eu fui para uma instalação temporária da ICE. Parece um prédio normal, uma delegacia. Não tem nenhum sinal quando você chega lá, nada que diga que você está aos cuidados ou sob custódia dos agentes da ICE. Segundo fontes internas, essa dependência secreta é só uma de mais de 180 locais conhecidos como gabinetes de campo ou instalações provisórias, que são ocultas da população estadunidense. A gente está aqui no centro de Los Angeles. Atrás de mim está uma instalação federal. E essa é a entrada principal. Mas você jamais imaginaria que embaixo dela fica uma prisão. Quando você está dentro dessa instalação federal, ou mesmo na calçada, embaixo de onde você está pisando, tem gente em uma prisão controlada pelo Departamento de Segurança Nacional. Será que o governo dos Estados Unidos está mesmo detendo imigrantes e até cidadãos estadunidenses e os escondendo distantes dos olhos de todos?